Desde tempos imemoriais, as pessoas contam histórias sobre eventos tão fantásticos que parecem quase impossíveis de acreditar. Seja envolvendo casos de histeria coletiva inexplicável, assombrações em prédios antigos ou desaparecimentos que nunca foram solucionados, esses casos nunca foram explicados e podem continuar nos intrigando para sempre. Número 10. Em 1799, a ideia de colocar crianças para trabalhar era algo comum. Ninguém estranhou quando um representante de uma fábrica de algodão na Inglaterra foi ao Casa de Trabalho de St. Pancras, em Londres, buscar crianças para trabalhar na fábrica. Ele afirmou que todas as crianças que decidissem trabalhar lá seriam bem tratadas e que poderiam enviar dinheiro de volta para suas famílias, uma oferta que elas não poderiam recusar, já que o trabalho era escasso e a remuneração habitual era péssima. Nada menos que 80 crianças se inscreveram para o trabalho e assinaram contratos que as obrigavam a trabalhar na fábrica até os 21 anos. Para muitos, isso significava que ficariam presos à fábrica por até 14 anos. O pagamento era bem menor que o prometido e as tarefas pedidas eram extremamente perigosas. Muitas das crianças trabalhavam como recolhedores, o que significava que tinham a tarefa de rastejar por baixo das partes móveis da fábrica para recolher qualquer algodão que tivesse caído e fios que tivessem se soltado. Elas precisavam trabalhar 12 horas diárias e frequentemente ficavam após o expediente limpando as máquinas, enquanto os adultos podiam ir para casa com suas famílias. Muitos dos trabalhadores acabavam perdendo a audição devido ao barulho das máquinas. Como as condições nas fábricas eram terríveis, muitos adoeciam e não se recuperavam, pois não podiam pagar tratamento adequado. Esses relatos parecem horríveis hoje, mas esse tratamento já vinha acontecendo havia décadas e havia se tornado normal naquela época. É possível imaginar que as crianças dessas fábricas faziam travessuras para esquecer as condições miseráveis. E é provável que isso tenha causado o evento inexplicável que aconteceu em uma fábrica de algodão em Lancashire, em 1787. Em 15 de fevereiro daquele ano, uma jovem da fábrica resolveu pregar uma peça em uma colega de trabalho. Ela pegou um rato que corria por ali e o soltou perto da mulher, que, segundo alguns relatos, tinha medo de roedores. Ela ficou tão assustada que começou a ter uma convulsão que durou horas a fio. Ela se recuperou e foi para casa descansar, mas o caso só estava começando. No dia seguinte, mais 3 funcionários tiveram crises semelhantes sem explicação. E no dia seguinte, mais 6 pessoas tiveram convulsões. Sem saber o que fazer, os donos da fábrica fecharam o negócio quando as pessoas da região começaram a especular que algo sinistro estava acontecendo na fábrica. O Dr. William St. Clair foi chamado à fábrica e, ao chegar, ficou chocado ao encontrar 24 pessoas sofrendo convulsões. O caso era ainda mais estranho porque pelo menos 5 afetados trabalhavam em uma fábrica a 8 quilômetros, mas tinham os mesmos sintomas. Ele conseguiu controlar a situação, acalmando os pacientes e concluiu que eles estavam sofrendo de algum tipo de histeria ou ansiedade. O caso nunca foi totalmente explicado e ainda não sabemos como a reação de uma mulher a uma brincadeira se espalhou para pelo menos mais 30 pessoas, algumas sem conhecimento do incidente inicial. Número 9. A expedição de Lewis e Clark foi realizada pelo capitão Meriwether Lewis e pelo tenente William Clark e foi iniciada com o objetivo de explorar a compra da Louisiana, assim como o noroeste do Pacífico. A expedição, formada por cerca de 50 homens, percorreu cerca de 13 mil quilômetros de St. Louis, Missouri, ao Oceano Pacífico e retornou, seguindo o rio Missouri. Ao longo do caminho, eles fizeram anotações sobre as diferentes espécies de fauna e flora que podiam ser encontradas nessas áreas, além de detalhes sobre os habitantes nativos que encontraram. A viagem resultou na descoberta de muitas plantas e animais diferentes, mas, ao final, um total de 178 novas plantas e 12 animais haviam sido documentados, incluindo o urso pardo e o cão da pradaria. Enquanto estavam na natureza, o grupo nunca ficou sem comida ou água,
pois encontrava manadas de búfalos e complementava a carne com frutas e raízes. Houve alguns momentos difíceis durante esses 2 anos, pois alguns membros sofreram de disenteria, picadas de carrapato e outros ferimentos, mas todos retornaram para casa em segurança, com exceção de um homem que não voltou devido à apendicite. Por todos os relatos, a expedição foi um grande sucesso, já que o grupo também conseguiu fazer contato com algumas tribos nativas dessas regiões e começou a estabelecer relações diplomáticas com seus chefes. Mas houve um incidente que deixou o grupo perplexo e que até hoje não foi explicado. Em 4 de julho de 1805, enquanto carregavam barcos e suprimentos nas Grandes Cataratas, decidiram celebrar com um banquete e uma dança à noite. Mas assim que chegaram, os homens perceberam um barulho estranho que, segundo o Diário de Lewis, parecia vir do noroeste. Ele descreveu como sendo semelhante ao som de uma peça de artilharia de cerca de 6 libras sendo disparada, embora eles não conseguissem encontrar a origem do barulho. No início, quando alguns homens relataram o barulho, ele achou que eram trovões distantes, mas ao ouvir atentamente, concordou que parecia artilharia sendo disparada. Ele ficou parado por 1 hora quando chegaram às planícies e ouviram o som mais 2 vezes. Ele observou que era um dia sem nuvens, então descartou rapidamente a possibilidade de trovão e marcou a direção de onde vinham os sons com sua bússola. Às vezes, ele ouvia 1 ou 2 estrondos em longos intervalos, outras vezes 6 ou 7 ruídos seguidos. Além disso, os ruídos podiam ser ouvidos a qualquer hora do dia ou da noite, e parecia não haver motivo ou explicação para isso. Ele se lembrou que os indígenas Minatari haviam falado sobre esses sons, mas os homens ignoraram suas afirmações até que eles próprios presenciaram o fenômeno. Seguindo um cronograma, a expedição não pôde investigar, mas viajantes posteriores também relataram ouvir os mesmos sons, nunca explicados. Número 8. Os casos de Jack, o Estripador, estão entre os crimes não solucionados mais famosos da história. Desde 1888, quando esses crimes foram cometidos, historiadores e entusiastas de crimes têm feito de tudo para identificar a verdadeira identidade de Jack, o Estripador, mas ninguém conseguiu descobrir de forma definitiva quem ele era. Diversos suspeitos foram apontados ao longo dos anos, e apesar de muitos se encaixarem na descrição dessa figura sombria, é quase impossível provar que alguém em específico foi o culpado. Não só pelo tempo decorrido, mas também pela falta de evidências conclusivas e testemunhas. Aqueles que acreditam ter visto o culpado o descreveram como tendo cerca de 1,68 metros de altura e uma aparência respeitável. Eles também relataram que ele tinha entre 30 e 40 anos, usava um pequeno bigode castanho e vestia um casaco escuro com um chapéu de caçador ou coco. Várias testemunhas acreditavam que ele provavelmente era um médico ou alguém de profissão semelhante, e muitos historiadores concordam com essa teoria devido à maneira como os crimes foram cometidos. O homem, que pelo menos por um tempo foi considerado suspeito, era Thomas Cutbush, que foi descrito como um indivíduo estranho e de natureza violenta. Na época dos crimes do Estripador, ele era visto em Whitechapel, no leste de Londres, apesar de morar em Kennington, no sul da cidade. Ele era escriturário, e quando os crimes do Estripador começaram, Cutbush desenvolveu problemas mentais. Às vezes, ele voltava para casa após vagar a noite toda, e testemunhas relataram suas roupas sujas de lama ou material biológico. Em certo momento, ele começou a afirmar que seu médico estava tentando envenená-lo. Após pedir ajuda a um advogado, ele mudou de ideia ao achar que o advogado também conspirava contra ele. Ficou claro que sua sanidade estava em risco, então ele foi para uma clínica em Lambeth, mas não demorou muito para que ele conseguisse escapar graças a um atendente que não estava prestando atenção. Ele cobriu o rosto com lama como disfarce e feriu uma mulher em um ataque frenético à meia-noite. Ele foi preso após o relato de uma testemunha, mas não ficou encarcerado por ser considerado insano. Ele foi enviado ao asilo de lunáticos de Broadmoor, onde, segundo os guardas, parecia atordoado e incoerente.
Ele divagava sobre a conspiração contra si e às vezes recusava comida, achando que estava adulterada. Ele ameaçou vários pacientes e certa vez atacou um guarda sem provocação. Depois que sua mãe o visitou em abril de 1903, tentou se despedir com um beijo, mas Kurt Busch tentou mordê-la e a ameaçou repetidamente sem motivo. Por um tempo, suspeitou-se que ele fosse Jack, o estripador, pois além de se encaixar na descrição, os crimes cessaram quando foi internado. Historiadores acham que ele não foi acusado dos crimes por ser sobrinho do superintendente Henry Kurt Busch, já que o escândalo poderia arruinar sua carreira. Essa teoria, é claro, nunca foi comprovada. E embora talvez nunca descobramos quem foi Jack, o estripador, Kurt Busch certamente é um excelente suspeito. Número 7. Plastag é uma mansão familiar jacobina que foi construída para Sir John Trevor em 1610 em Flintshire, no norte do país de Gales. Trevor permaneceu na casa até seu falecimento, 19 anos depois, e após a morte de sua esposa, Lady Margaret Trevor, em 1643, ela ficou desocupada durante toda a Guerra Civil Inglesa. Nesse período, o edifício foi saqueado 2 vezes e, décadas depois, virou tribunal. A casa ficou desocupada até o início do século XX, quando a família Trevor a recuperou. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu de acampamento para soldados. Após a guerra, ela foi vendida para uma empresa de leilões e transformada em espaço de armazenamento, o que acelerou sua deterioração. Em 1950, foi sugerido que o prédio fosse demolido, já que havia se tornado inseguro, mas isso não foi feito. E em 1986, ele foi comprado por Cornelia Bailey, que o restaurou. Com o tempo, a casa ficou mal falada por eventos estranhos e aparições, e muitos acreditavam que tudo começou com Dorothy, filha de Trevor. Ela se apaixonou pelo filho de um fazendeiro, mas seus pais não aprovavam que ela ficasse com alguém de posição inferior. Eles proibiram que ela visse o rapaz, mas eles seguiram se encontrando em segredo e decidiram fugir juntos. Ao longo de alguns dias, Dorothy levava peças de suas joias para o jardim, onde colocava os itens em uma caixa que enterrava ao lado de um poço. Finalmente, na noite anterior ao dia em que o casal planejava fugir, Dorothy desceu ao jardim para pegar as joias que pagariam pelo casamento deles. Infelizmente, ela escorregou e caiu no poço, e os moradores da região ainda afirmam ouvir seu espírito caminhando pela A541, que fica mais próxima da mansão. Em algumas ocasiões, motoristas param quando percebem que atropelaram alguém com o carro, apenas para descobrir que a figura havia desaparecido misteriosamente. Dizem que o jovem que nunca soube do destino de Dorothy e que acreditava que ela simplesmente o havia abandonado, às vezes anda pela região, apesar de ter falecido há séculos. Testemunhas também relataram ter visto o espírito de Elizabeth Frances Trevor Roper, que passou por um evento trágico. Ela havia se apaixonado pelo homem, mas sua família decidiu que um duelo deveria ser realizado para determinar se ela se casaria com ele ou com outro. O homem por quem ela se apaixonou perdeu o duelo e costuma ser visto correndo atrás do espírito dela, segurando o ferimento no ombro. A cena, que se repete diversas vezes, faz muitos acreditarem nos rumores de que a mansão é assombrada. Dizem que outros espíritos habitam a casa. O juiz Jeffries, que serviu ao tribunal como Plastag, já foi visto andando pela propriedade e dizem que seu espírito está inquieto devido a sentimentos de culpa. Visitantes relatam ouvir lamentos atribuídos ao espírito de John Trevor V, que viveu na casa no século XVIII. Segundo alguns, até 15 espíritos podem ser vistos nos corredores e nos terrenos da casa, e hoje ela serve como uma atração assombrada para aqueles que ousam visitar. Número 6. Muitas vezes foi relatado que, durante tempos de guerra, soldados e civis avistaram luzes estranhas no céu que não conseguiam explicar. Mas um incidente que ocorreu na fronteira entre Afeganistão e Paquistão em 2020 deixou poucas dúvidas na mente dos ufólogos de que uma nave extraterrestre estava presente durante a guerra no Afeganistão.
Militares dos Estados Unidos avistaram o objeto estranho e conseguiram registrar imagens dele, que foram divulgadas ao público em 2025. Foi divulgado pelos jornalistas Jeremy Corbell e George Knapp, e o Departamento de Defesa emitiu um comunicado sobre o incidente desde então. Eles disseram que o objeto dessas imagens era diferente de outras naves já filmadas. Geralmente, os objetos eram oblongos, como um tic-tac, mas os do vídeo tinham o formato clássico de disco voador retratado em filmes, embora objetos parecidos já tenham sido vistos antes por pessoas. Usando essas imagens como referência, foi determinado que a nave media entre 200 e 400 metros de comprimento. Vale lembrar que isso é só uma estimativa, pois o objeto entrava e saía das nuvens durante a filmagem, dificultando medir seu tamanho exato. Pesquisadores afirmaram que qualquer sugestão de que o objeto seja um artefato da câmera pode ser descartada, pois sua forma é inegável. E eles acreditam que o fato de ele se mover rapidamente, mudando de direção em ângulos agudos e até indo em marcha a ré, sem aviso, indica que é mais avançado que qualquer aeronave terrestre. Esses especialistas analisaram as filmagens por cerca de 2 anos e consideram-nas totalmente genuínas. O filme também foi enviado a outros pesquisadores que pensaram igual. Depois, falaram com autoridades do governo ligadas a programas oficiais de OVNIs, que confirmaram a veracidade das filmagens. Eles disseram que as filmagens não deveriam ter sido divulgadas ao público, pois eram secretas. Pesquisas mostraram que o objeto foi avistado e filmado em missão de reconhecimento em alta altitude na fronteira entre os países, usando imagens térmicas que revelaram assinatura térmica anormal. Qualquer aeronave comum apresentaria sinais de calor intenso pelo sistema de propulsão, mas esse objeto nunca emitiu calor, levando especialistas a crer que era movido por uma força desconhecida. Além da filmagem original, 2 clipes de qualidade melhorada foram divulgados para mostrar a nave em formato de disco com mais clareza. Um ufólogo afirmou que nunca tinha visto um objeto circular em nenhuma filmagem militar de fenômenos aéreos não identificados, e por isso essa gravação é considerada inovadora. Ele também disse que a manobrabilidade da nave superava tudo o que já viu. Ele se surpreendeu por ela não emitir calor ao voar nas nuvens e sugeriu que talvez fosse uma nave em formato de orbe, não um disco. O fato de os militares chamarem o objeto de disco fez muitos acreditarem que não é um orbe, mas sim uma nave clássica, em formato de OVNI. Após a divulgação das imagens, especialistas exigiram que o governo respondesse e divulgasse ao público as informações reunidas sobre o fenômeno. Número 5. Em 1983, uma escola na Cisjordânia, que fica às margens do Rio Jordão, na Palestina, foi palco de um evento estranho. Isso deixou os especialistas perplexos, enquanto tentavam descobrir o que fez com que até 900 pessoas sofressem dos mesmos sintomas sem nenhuma causa aparente. O incidente começou em 21 de março daquele ano, quando 32 alunas de uma escola na Vila de Arabe começaram a reclamar que estavam sentindo tontura, náusea e sofrendo de fortes dores de cabeça. Algumas das meninas começaram a desmaiar pouco depois, mas os professores da escola não faziam ideia do que estava causando isso. Além disso, não conseguiam medir o quanto cada paciente sentia os sintomas, pois náusea, tontura e dor não eram mensuráveis. A escola chamou profissionais de saúde, que foram rapidamente ao local. Assim que chegaram, eles coletaram amostras biológicas de cada um dos indivíduos, que foram então enviadas para um laboratório para testes e análise. Quando os resultados ficaram prontos, eles não mostraram nenhuma anormalidade no organismo de nenhuma das meninas, e os especialistas não conseguiram oferecer uma explicação plausível para o que havia acontecido. Algumas pacientes foram hospitalizadas, mas os médicos não acharam causa aparente para os desmaios. O passo seguinte foi coletar amostras de várias áreas da escola, pois existia a chance de as pacientes terem contato com algum produto químico ou bactéria perigosa.
Por um breve período, o alarme foi acionado quando um pó amarelo não identificado foi encontrado no parapeito de uma janela, mas os testes mostraram que era pólen que havia sido levado pelo vento até o parapeito, algo que, segundo relatos, é bastante comum na região nessa época do ano. Testes extras não detectaram produtos químicos incomuns e os pesquisadores voltaram ao início. Parecia um caso isolado, até que mais pessoas começaram a chegar aos hospitais com os mesmos sintomas. Ao longo de 14 dias até 900, pessoas foram tratadas pela mesma condição, embora ninguém soubesse ao certo o que a havia causado. A maioria dos pacientes era de garotas adolescentes, mas alguns soldados israelenses também foram tratados por tontura e desmaios. Como era de se esperar, isso fez com que as tensões aumentassem na Cisjordânia, já que o governo palestino suspeitava que uma arma proibida havia sido usada para expulsar os moradores da região. O lado israelense também fez essas acusações, alegando que a arma foi usada para incitar protestos e distúrbios. O incidente foi investigado pelas autoridades de saúde israelenses, mas a causa dos desmaios não foi identificada. Por isso, sugeriu-se que um fator ambiental era o responsável. Incidentes semelhantes também foram relatados em Jenin, a cerca de 64 quilômetros do local original. Sem outras explicações, especialistas passaram a especular que uma histeria coletiva causava o fenômeno, já que até 900 pessoas foram afetadas. Casos semelhantes em outros países foram atribuídos ao excesso de estresse. Isso explicaria como pacientes de diferentes regiões, distantes entre si, começaram a apresentar sintomas ao mesmo tempo e porque nenhuma causa orgânica para o incidente pôde ser encontrada. Alguns especialistas ainda duvidam da teoria da histeria coletiva, pois nunca houve evidências concretas de sua existência. Sem pistas encontradas, uma causa patológica parece ser a explicação mais plausível. Número 4. A maioria de nós conhece a palavra Wanderlust como um forte desejo de viajar e explorar. Mas, para um homem chamado Jean Albert Darras, a frase ganhou um significado totalmente diferente durante a década de 1860. Darras nasceu em Bordeaux, França, em 1860, em uma família de trabalhadores de companhia de gás que já estavam nesse ramo há gerações. Sua infância foi estranha, pois seu pai havia contraído sífilis e era um hipocondríaco conhecido, e sua mãe faleceu quando ele tinha 17 anos de idade. Vale lembrar que, aos 8 anos, Darras caiu de uma árvore, bateu a cabeça e sofreu forte concussão. Ele começou a sofrer de enxaquecas debilitantes e suspeita-se que isso tem alguma relação com os incidentes estranhos que ocorreram mais tarde em sua vida. 4 anos depois, ele começou a trabalhar como aprendiz na companhia de gás e, a princípio, tudo estava indo bem, mas então ele desapareceu de repente um dia e sua família começou a procurá-lo desesperadamente. Seu irmão foi a uma cidade próxima e o viu com um vendedor de guarda-chuvas, notando que Dada agia de forma estranha, como em transe. Quando ele sacudiu o garoto para trazê-lo de volta à razão, parecia que ele havia acordado de um sonho e não conseguia se lembrar de como tinha ido parar ali. Ele não lembrava de conhecer o vendedor, nem de carregar os guarda-chuvas por quilômetros até a cidade vizinha. Isso marcou o início de um padrão alarmante em Darras. Ele frequentemente tinha apagões e acordava longe de casa sem lembrar como chegou ali. Em algumas ocasiões, ele voltava a si e percebia que havia embarcado em um trem e estava a caminho de uma cidade que nunca tinha visitado antes. Em outras ocasiões, ele acordava em uma cela de prisão ou em um banco de parque, confuso e desorientado. Durante vários desses incidentes estranhos, ele viajou distâncias tão grandes que não tinha dinheiro suficiente para voltar para casa e teve que encontrar trabalho para ganhar o dinheiro da passagem de trem de volta. Em um desses episódios, ele foi preso como trabalhador sem documentos na França. Seus colegas de trabalho percebiam que durante alguns de seus turnos, ele simplesmente se afastava sem rumo e eles não conseguiam entender como ele conseguia não ser demitido. Ele foi internado várias vezes em instituições de saúde mental, porém nunca houve indicação de tratamento específico.
Seu episódio mais alarmante ocorreu em 1881, quando ele decidiu se alistar no exército francês. Logo depois, ele mudou de ideia e desertou, vagando confuso até Moscou, passando por Praga, Berlim e Posen. Ao chegar à Prússia, foi atacado por um cachorro, hospitalizado e depois preso por sua reputação de nihilista. Ele foi mandado para casa 3 meses depois e então retornou ao trabalho na fábrica de gás. Em 1886, Dadás finalmente recebeu algumas respostas quando um médico o diagnosticou com uma condição chamada drumomania. Os portadores sentiam um impulso incontrolável de viajar, e logo outros pacientes receberam o mesmo diagnóstico. Curiosamente, apenas homens pareciam ser afetados, todos de hábitos sóbrios e de renda modesta, embora não fossem pobres. Acredita-se que a condição integre uma doença mental maior do portador, mas ainda não é totalmente compreendida, apesar de anos de pesquisas. Número 3. Quando pensamos nas criaturas míticas chamadas Banshees, normalmente imaginamos uma criatura assustadora gritando de uma área escura e arborizada, deixando todos que ouvem completamente apavorados. Em 1801, Sir Jonah Barrington, político irlandês, encontrou o que alguns descrevem como uma banshee diferente. Esses eventos descritos por ele em suas memórias nunca foram explicados. Apesar das muitas aventuras e encontros estranhos de Barrington, nada superou os acontecimentos de uma noite em especial. Um dia, em 1801, 29 anos antes de suas memórias serem publicadas, ele e sua esposa viajaram de sua casa em Dunran, no condado de Wicklow, até o castelo de Dublin, e lá encontraram o primeiro barão Rossmore, Robert Cunningham. Conhecido por organizar festas elaboradas em sua propriedade em Mount Kennedy, ele insistiu que os Barringtons comparecessem nesta ocasião. Eles concordaram e foram à casa dele no dia seguinte. Após um jantar farto e alguns drinks, o casal foi dormir perto da meia-noite. Eles dormiram cerca de 2 horas, até que Barrington foi acordado por um som estranho que achou ser uma música suave de origem desconhecida. Ele notou que não era um instrumento musical nem uma voz humana, e o som só se ouvia em rajadas curtas no início. De repente, sua frequência cardíaca começou a aumentar, embora ele não conseguisse explicar o motivo. Enquanto procurava a origem, o som parecia desaparecer até ficar quase inaudível. Mas então, como se fosse um crescendo, ficou cada vez mais alto e o tom parecia quase suplicante. Ainda assim, ele não descobriu a origem e decidiu acordar sua esposa. Ela também ouviu e foram até uma janela com vista para o jardim para ver se notavam algo estranho. Ficaram chocados ao perceber isso. O barulho parecia vir de um pedaço de grama embaixo da janela e uma criada foi chamada para investigar. Mas ela ficou tão assustada ao ouvir o barulho que se recusou. O som continuou por cerca de 30 minutos, mas então mudou de repente. Barrington escreveu que o pedaço de grama parecia suspirar de desânimo e eles podiam ouvir o som de choro vindo exatamente daquele ponto antes de uma voz começar a gritar: Rossmore, Rossmore, Rossmore. Sem aviso, a voz de repente ficou em silêncio e, embora estivessem assustados, o casal voltou para a cama. Mas o mistério continuou, pois acordaram com notícias perturbadoras. Às 7 da manhã, um criado bateu na porta do quarto e um nervoso Barrington atendeu, ainda pensando nos estranhos acontecimentos anteriores. Para seu desespero e confusão, foi informado que seu amigo Barão Rossmore faleceu de forma súbita e inexplicável por volta das 2h30 da manhã, no mesmo momento em que a voz foi ouvida chamando seu nome. Como ele estava com boa saúde e de ótimo humor na época, nunca foi determinada a causa de sua morte, levando alguns a acreditar que a Banshee ou sabia de seu destino iminente ou era de alguma forma responsável, embora isso, é claro, nunca tenha sido comprovado. Número 2. Normalmente, quando alguém lança uma maldição contra outra pessoa, é por rancor, vingança ou pura maldade. No caso de John Newton, ele fez uma declaração parecida, tentando provar sua inocência em um crime que não cometeu.
Newton, do país de Gales e Reino Unido, viajou em 1819 para Montgomery para atuar como administrador da fazenda de uma viúva e sua filha que viviam em uma fazenda local. Esse cargo o tornava responsável por administrar a fazenda, supervisionar os trabalhadores e garantir as necessidades financeiras da viúva e da filha. Ele começou o trabalho com entusiasmo e era considerado muito dedicado. Ele passava quase todo o tempo na fazenda e raramente ia à cidade, por isso tinha pouco tempo para fazer amigos, embora também não mostrasse interesse nisso. Às vezes, ele participava de feiras na região para comprar e vender produtos, e aos domingos frequentava da igreja local. Logo, os moradores ficaram curiosos sobre Newton, e 2 homens em especial começaram a se incomodar com sua presença na comunidade. Um dos homens ficaria com a fazenda se a viúva não a tornasse um sucesso financeiro, mas suas chances foram destruídas pelo esforço e êxito de Newton. O segundo homem se apaixonou pela filha da viúva e queria pedi-la em casamento, mas descobriu que ela gostava de Newton. Esses 2 homens passaram a ter ressentimento de Newton e decidiram que precisavam se livrar dele. Eles criaram um plano nefasto e procuraram a polícia para registrar um boletim falso, alegando que Newton era assaltante de estrada. Como ambos eram membros respeitados da comunidade, a polícia acreditou em sua palavra e pouco depois, Newton foi detido. Ele disse que não precisava cometer esses crimes, pois estava bem financeiramente, mas ninguém o ouviu. Ele foi preso e no julgamento ambos os acusadores testemunharam contra ele. Eles afirmaram que não havia dúvida de que Newton cometera o assalto na estrada, e sem advogado, o réu tinha pouca chance de escapar da prisão ou pior. O juiz responsável pelo caso não demonstrou interesse na insistência de Newton de que era inocente e rapidamente deu o veredito de culpado, apesar do fato de não haver nenhuma prova de que ele tivesse cometido tal crime ou qualquer outro enquanto morava na região. Com o destino selado, o juiz perguntou a Newton se queria dizer algo antes da sentença. Ele respondeu que, como prova de inocência, nenhuma grama cresceria sobre seu túmulo nos 12 meses após sua morte. Conta-se que, no dia da execução da sentença, o céu escureceu de repente e trovões e relâmpagos foram vistos e ouvidos a quilômetros, embora a manhã estivesse ensolarada até então. Alguns acharam que era o fim do mundo. Outros lembraram da previsão de Newton e acreditaram em sua inocência, mas já era tarde demais. Dizem que a vida dos 2 acusadores piorou depois disso. Um virou alcoólatra e o outro definhou por motivo desconhecido. Observa-se que não cresceu grama no túmulo de Newton por 65 anos e quando cresceu, tomou a forma de uma cruz. Número 1. Várias teorias foram apresentadas na tentativa de explicar o que aconteceu com a tripulação do KZ-2, um catamarã de 39 pés que foi encontrado à deriva, sem rumo, perto da Grande Barreira de Corais, na costa da Austrália, em 2007. O proprietário do KZ-2, Des Batten, havia comprado a embarcação em Perth e no dia 14 de abril daquele ano, planejava retornar para lá junto com 2 tripulantes, os irmãos Peter e John Tunstad. Quando o dia chegou, eles saíram animados de Shute Harbour, em Queensland, mas precisaram voltar quando o GPS do catamarã apresentou defeito. Como era a primeira viagem longa de Batten com o barco, ele preferiu garantir que todo o equipamento estivesse funcionando antes de ir ao mar aberto, já que ele e os irmãos percorreriam cerca de 3.500 milhas náuticas. Eles esperavam que a viagem durasse cerca de 2 meses, e quando o sistema de GPS foi consertado, conseguiram zarpar novamente no dia 15 de abril. Nos 3 dias seguintes, não houve notícias de Batten ou sua tripulação de 2 homens. E no dia 18 de abril, o KZ-2 foi finalmente avistado por um avião da Coast Watch a cerca de 100 milhas a nordeste de Townsville. O piloto observou que a embarcação parecia estar à deriva, sem rumo, e comunicou o avistamento às autoridades. A gestão de emergências de Queensland foi avisada e Corey Benson foi investigar com a equipe. Ele foi o primeiro a embarcar no catamarã e o que encontrou a bordo o deixou perplexo.
As velas da embarcação estavam rasgadas e o motor ligado em marcha lenta, o que ele achou estranho, pois não havia ninguém no convés. Ao descer ao interior da embarcação, ficou ainda mais confuso ao não encontrar nenhum tripulante a bordo. Curiosamente, havia uma xícara de café intocada e um jornal na mesa de jantar. Algumas páginas do jornal estavam espalhadas no chão. Em um banco próximo, ele encontrou peças de roupa pertencentes aos 3 homens e notou que elas haviam sido amontoadas em uma pilha antes de serem deixadas onde foram encontradas. Não parecia haver razão para os homens deixarem a embarcação, pois ela funcionava e havia comida e água suficientes para o restante da viagem. Sugeriu-se então que um incidente improvável causou o desaparecimento dos 3 homens. Foi sugerido que um dos irmãos pescava quando a linha prendeu na hélice do catamarã. Ao tentar desembaraçá-la, ele caiu no mar e o segundo irmão foi ajudá-lo. Ao tentar resgatá-lo, ele também caiu no mar e Batten percebeu o ocorrido. Ele tentou baixar as velas para resgatar a tripulação, mas com a mudança repentina do vento, foi atingido pela retranca e caiu na água, sem conseguir retornar, pois o motor do KZ-2 ainda estava ligado e o barco provavelmente já havia se afastado. As famílias dos desaparecidos suspeitavam que eles foram abordados, atacados e sequestrados. Sem evidências para comprovar essas teorias, permanece desconhecido o que ocorreu no KZ-2 naquele dia. Obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e até o próximo.